Oi, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade na apostila de matemática aí, né? Na página 101, a página 106, como eu mandei pra vocês, tá? Nós vamos fazer a atividade número 1 aí, né? A página 101, a gente já inicia com uma atividade aí, a número 1, tá? E pra gente conseguir fazer a atividade número 1, eu vou passar algumas explicações pra vocês, tá? Vamos lá? Bom, como a gente viu anteriormente, o sistema de numeração romano, lembra? E agora a gente vai ver o sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente conhece hoje, que é os números que a gente usa hoje em dia, tá? O sistema de numeração decimal, ele é composto por esses 10 números aqui, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Para fazer o número 10, a gente vai repetir o 1 e o 0. Para fazer o 11, o 1 e o 1, o 12, o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 13, o 1 e o 4, o 14, o 1 e o 5, o 15 e assim por diante, né? Então, o nosso sistema ele é composto por esses 10 números aqui, tá? E por que ele é chamado de sistema de numeração decimal? Porque a cada 10 números ele muda, né? A cada 10 números ele vai mudar a sua classe e a sua quantidade e o seu valor, tá? Aí, ó, ele é composto por unidades, os numerais que a gente conhece hoje, eles são compostos por unidades, que são números únicos. Então, o zero é 0 unidades, ele representa 0 unidades, né? Só um número. Uma unidade é único, um número único, né? 2 unidades é dois números únicos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são números únicos, né? Dezenas. Dezena é quando a gente já passa a ter 10, olha lá, ó, tá vendo? Dezena, 10, tá? Unidades são números únicos, né? Um número só, que é equivalente a um valor só. Agora, já a dezena, a gente classifica as dezenas a cada 10 números, né? Então, o 10 é um 10, né? Então, é uma dezena. O 20, 2 10, né? 10, 20, é duas dezenas. O 30 é 3 dezenas, 10, 20, 30, 3, 10, tá? E assim por diante. E a centena é quando a gente chega no 100, ó, já, por isso que eu grifei aqui para vocês, ó. Unidades, único, um número único, dezena, 10 a cada 10 e centena, 100. Então, centena é a partir do 100. Então, uma centena, 100, né? Uma centena. Duas centenas, 100, 200. É 200, ó. 200, que é 200, né? E aí eu vou colocar coloquei esse 23 aqui como exemplo para vocês, ó. O número 23, a unidade ela sempre vai ser o último número, tá? Então, o 3 é o último número, né? 2 e o 3. O 3 é o último número, ele é 3 unidades, equivalente a 3 unidades, que é igual a 3 mesmo, né? Um número único, unidade, 3. Dezena, duas dezenas, ó. Duas dezenas, 2, 10, 10, 10, 20, tá? Então, o número 23, ele é composto por 3 unidades, que é igual a 3, e duas dezenas, que é igual a 20, tá? Aí, depois, a gente tem o 12, ó, mais um exemplo. O 12 é composto por duas unidades, o último número é unidade, que é igual a 2, e uma dezena, um 10, 10, tá? E agora, a gente fez um exemplo aqui com centena também, para vocês verem, ó. 5, o último número, unidade, o segundo número, dezena, e o primeiro número, centena, tá? Ele é composto por 5 unidades, valor único, 5. 3 dezenas, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 30, que é igual a 30, 3 dezenas, né? E uma centena, que é igual a 100, uma centena, ó, tá?
Aí a gente vem para a atividade, ó. Você já aprendeu que os números são formados por unidades, dezenas, centenas e muitas outras classes. Depois da centena a gente tem outras, tá? Que aprendemos mais para frente. Aprenderemos mais para frente. Quantas unidades e dezenas tem cada número dessa tabela aqui agora? Ó, então, o número 53, lembra, né? O último número unidade, o primeiro dezena, né? Se tivesse mais um, seria centena. Mas a gente só tem unidade e dezena nesse aqui, tá? Então, quantas dezenas ele tem? Quantas dezenas, gente? Né? E quantas unidades ele tem, tá? Então, eu vou fazer esse junto com vocês, né? Lembrando, aqui, ó, o último número é a unidade e o segundo número é a dezena. Então, o 3, ele é unidade, então o 3 vem aqui, né? E o 5, ele é dezena, então quantas dezenas? 5 dezenas, tá? E assim vocês vão fazer com os outros, tá? Esse vem para o número 2. Éder quer saber o que são. A. Números em ordem crescente. O que é números em ordem crescente, gente? Lembra? Crescente, que vai crescendo. E números em ordem decrescente, descendo, tá? Número 3. Agora coloque os números que você formou na tabela em ordem. Ó, esses números aqui da tabela, vocês vão colocar em ordem crescente, ou seja, do menor até vai subindo, né? Crescendo. Em ordem decrescente, que é do maior, né? O número maior, e vai descendo até o menorzinho, tá? Pessoal, virando a página aí na página 102, né? A gente vai para a questão número 4. A Kemi está desafiando você a formar os números escritos por extenso na tabela. Rubens disse que, se usarmos as fichas ou material dourado, fica muito mais fácil. Olha lá, para vocês escreverem quais são esses números. 100, como que se escreve? 108, tá? E vocês vão escrever os números aqui, tá? E aí, falando que se usar o material dourado, fica mais fácil. Então, lá atrás da apostila, no material complementar 1, tem o material dourado, né? Se vocês lembram, os cubos representam o milhar, os quadrados aí, a centena, os compridinhos aqui representa as dezenas e as unidades são os quadradinhos, né? Não sei se vocês vão lembrar aí. E aí, se vocês quiserem usar para fazer, né? Então, para escrever esses números aqui, tá? Muito bem, vamos conferir, corrigir, eu mando a correção para vocês com foto, tá? Número 5, antes da Anitta colocar os números em ordem crescente no livro, ela lançou um desafio. Quero saber quantas dezenas tem nesses números que acabamos de escrever. Esses números que a gente acabou de escrever aqui, quantas dezenas, né, tem nesses números, né, e quantas unidades. Nesses números aqui, que a gente formou lá em cima, na tabela de cima, o 100, lembrando, último número, unidade, né? Vou fazer aqui para vocês, igual eu coloquei na explicação. Então, último número, unidade, esse aqui, dezena e a centena, tá? Então, vai lá. Quantas dezenas tem? Coloca aqui. Quantas unidades tem? Coloca lá. Mesma coisa no 108, 231, 399, 112, 456, 800, 647. Mesma coisa vocês vão fazer, tá? Achar as dezenas, quantas dezenas tem cada um desses números e quantas unidades, tá? O Zeca e a Cíntia não entenderam essa atividade. Como descobrirão quantas dezenas têm os números maiores? Vamos para a próxima página, página 103, aqui virando. Vamos recordar, olha lá. E aí tem explicação. Uma dezena, 10, que é que eu fiz com vocês no início, uma centena, 100, igual a 10 dezenas, né? 10 dezenas também vai dar 100, que é 10 vezes 10 igual a 100,
tá? Então, é o 10 vezes, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. É o 10, 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 10 vezes que dá 100, tá? E 1 milhar é 1000, tá? Que é igual a 100 dezenas, né? É o 100 10 vezes, é o 100, 100, 100, 100, 100, 10 vezes, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tá? Aí ele dá essa explicaçãozinha aí. Preencha as tabelas para praticar. Então, para vocês praticarem, vocês vão preencher as tabelas. 1 vezes o 10 é o 10, é o 1 10 vezes. 10 vezes. Quanto que dá 1 vezes 10? O 1, 10 vezes. 1, 2, quanto dá, tá? O 2 vezes o 10. Quanto que dá? O 2, 10 vezes, né? 2, 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 10 vezes, tá? O 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vocês vão colocar o resultado aqui. Gente, quem tiver com muita dificuldade, relembra a tabuada, vamos lembrar da tabuada, né? É quantas vezes esse número aparece. Ele aparece 10 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 10 vezes, 10, tá? Então, é isso. Aí a gente vai para a próxima página, 104. Que também continua, tá? Que é uma centena, né? É 1 vezes o 100. 100, todo número vezes o 1 é igual a ele mesmo, 100, tá? Que é igual a 10 vezes 10, tá? 2 centenas é o 2 vezes o 100, que é igual a... Quanto que é 2 centenas? 2 100, quanto que é? 2 vezes o 100. O 100 duas vezes, quanto que é? 100, 200, tá bom? 200. E aqui mesma coisa, tá? E aí, ó, Mauro... Aí vocês vão fazer no restante dos outros, tá? As centenas aqui. E aí, tanto vocês podem fazer essa atividade do vezes aí de cabeça, né? Ou no raciocínio lógico, ou vocês podem armar a continha também, né? Continha de multiplicação. A gente arma assim. Vou fazer com vocês. Também no material complementar, lá nas últimas folhas da apostila de vocês, vocês vão ter no material complementar 2, depois lá do material dourado, na próxima folha, vocês vão ter as tabuadas do 1 ao 10. Vocês vão poder usar, tá? Para vocês fazerem essa atividade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem armar ou fazer só no raciocínio lógico mesmo, ou vocês podem armar. Então, vocês vão fazer, é assim que arma uma multiplicação, né? 1 vezes o 10, tá? Que é o nosso primeiro lá da tabelinha lá, a primeira que aparece. Então, vocês sempre fazem assim, ó, unidade, lembra? Dezena, sempre começa pela unidade. 1 vezes o 0. Todo número vezes 0 é igual a 0. Todo, gente. Não, nenhum número vezes 0 é igual a outra coisa. É sempre 0, tá? 1 vezes o 1. Todo número vezes o 1 é igual a ele mesmo, tá? Então 1 vezes 10 é igual a 10. Então, lá na atividade, lá, ó. Atividade do 1 vezes, ó. 1 vezes o 10, a gente põe o 10 aqui, certo? Aí, para fazer 1 vezes o 2, aí a gente pega lá, 2 vezes o 0, lembra? Todo número vezes 0, 0. 2 vezes o 1, todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. 2, então, tá? Aí ficou horrível o que fizeram. Aí com 100 também, às vezes, é muito difícil com 100, nossa, apavora. Não, gente, mesma coisa. Olha lá, 1 vezes o 0, 0. 1 vezes o 0, 0. 1 vezes o 1, 1. Ou, sempre quando vocês verem aqui, ó, vocês sempre vão colocar os dois zeros que aparecem, não precisa nem fazer a conta, ó, 0, 0, 1. E coloca o número que estiver sendo multiplicado. Igual aqui também, ó, 2 vezes o 0, 0. Põe os dois zeros, 2 vezes 0, 0. 2 vezes o 1 é igual a ele mesmo, 200, tá vendo? 1 vezes 100, 100. 2 vezes 100, 200. Ai, número grande, nossa, que difícil. Mesma coisa, gente. 0, 0,
8 vezes 1, gente, sempre igual a ele mesmo. 8 também. 800, tá vendo? Então, vocês vão fazer assim em todas daquela tabela lá, tá? Essa tabela aqui, certo? Da centena, tá vendo? 1 vezes 100, tá vendo? Ó, pega os 2 zeros que tem e 1. Os 2 zeros que tem e 2. Os 2 zeros que tem e 3, certo? Beleza? A gente vem para essa atividade aqui, ó. Mauro levou para o diretor um par de tênis que encontrou na quadra. Qual das figuras mostra o que Mauro encontrou? Então, lá tá falando que o Mauro levou para o diretor um par de tênis, né? E qual das figuras, essa ou essa, que mostra o que o Mauro encontrou? É esse que é um par de tênis ou é esse? Tá? Número 1. Depois de observar os desenhos, responda. Por que no primeiro quadro dizemos que há um par de tênis? Por que aqui no primeiro a gente fala que é um par? B. Então o número 2 é um número par? Vocês acham que o número 2 é um número par? C. Se no primeiro quadro tem o número 2 e o chamamos de par, o número que está no outro quadro é um número ao contrário de par, qual que é? Por quê? Né? Ao contrário de par, lembram? Aí a gente vai para a página 105, questão número 2, lá em cima. Ó. Separe os números que estão no retângulo em duas colunas. Na coluna da esquerda, escreva os números pares. E na coluna da direita, escreva os números ímpares. A gente fala par, gente, porque forma par, né? Forma pares, né? E a gente fala ímpares, porque não dá para formar par, não dá para formar grupos, né? Conjuntos de 2, tá? Então, aí vocês vão ver, olha lá, os números 53, 32, 99, 78, 61, 29, 12, 84, 100, 108, 231, 397, 111, 456, 800, 647. Nem precisa ficar se preocupando muito, porque o número é muito grande. É só vocês lembrarem os primeiros números naturais, os pares, e os que terminar com eles. Lembra os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Então, quais deles são par? O 2 é par, né? Deu par, fez uma dupla aqui, ó, junto, um grupinho aqui, né? O 3 é par, dá para fazer dois grupinhos de 2 assim? Não dá, sobra um aqui, né? Então, 3 não é par, 3 é ímpar. O 4, dá para fazer? Dá, então 4 é par. Então, aí vocês vão olhar no último número, 3. O 3 não é par, né? Então, o 53 também não é par. Então, ele é o ímpar. Tá? O 32, ó, 2, faz par, não faz? Então, ele é par, tá? Aí, a letra A, aqui embaixo, vocês vão responder. Por que esses números são pares? Por que esses números são ímpares? Muito bem, agora vamos conferir. E depois eu mando a correção na lousa. Agora, a gente vai para a última página, que é a 106, tá? Que a gente vai fazer hoje. Quantas dezenas tem esses números? É a atividade que a gente já tinha feito anteriormente. Lembra, né? Os números compostos por unidade, dezena, centena, unidade, dezena, né? Então, aqui, olha o exemplo, ó, 84. A dezena dele é o 8, então é 8 dezenas, que é igual a 8 vezes 10, né? 8, 10, né? 8 dezenas, é 8, 10, né? Lembra que eu falei? Dezena significa 10. Então, são 8, 10. O 8, 10 vezes, né? 8, 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 10 vezes, tá? Por isso, 8 vezes 10. E esse aqui de baixo, a gente tem duas dezenas, né? Lembra? Unidade, dezena e centena. A gente tem duas dezenas, que é igual a 20, né? 2, 10, 10, 20. Só que aqui no exemplo, eles estão usando o 12, né? Eles pegam a centena também, puxa a centena também. E coloca, por que que eles colocam 12 dezenas? Porque a gente tem, ó, 10 dezenas, né? Que é igual a 100. 10 vezes 10, 100. Porque a gente tem uma centena aqui, né? E mais duas dezenas, né? A gente tem 10 dezenas e duas dezenas. Então, a gente tem mais duas dezenas, que é igual a 20. 2 vezes 10, 2, 10, né? 10, 10, 10, 20, tá?
Então, por isso 12. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, né? 167 são 6 dezenas, né? A do meio é a dezena. Só que ele pega o 16 aqui para mostrar que que ele quer saber dezenas, né? Então, em dezenas, o 100 equivale a 10 dezenas, né? Por isso eles usam o 16. O 10 vezes o 10, que é 100. A gente tem uma centena, né? E 6 dezenas, que é 6 vezes o 10. Vai colocar aqui, entendeu? Mesma coisa vocês vão fazer nos outros, tá? E aqui é para vocês completarem o quadro com os números que estão faltando, tá? Então, é isso. A gente vai só até a página 106 aqui. E eu mando a correção no WhatsApp com as fotos, tá? Até mais. Bom trabalho aí. A gente vem para essa atividade aqui, ó. Mauro levou para o diretor um par de tênis que encontrou na quadra. Qual das figuras mostra o que Mauro encontrou? Então, lá tá falando que o Mauro levou para o diretor um par de tênis, né? E qual das figuras, essa ou essa, que mostra o que o Mauro encontrou? É esse que é um par de tênis ou é esse, tá? Número 1. Depois de observar os desenhos, responda. Por que no primeiro quadro dizemos que há um par de tênis? Por que aqui no primeiro a gente fala que é um par? B. Então, o número 2 é um número par? Vocês acham que o número 2 é um número par? C. Se no primeiro quadro tem o número 2 e o chamamos de par, o número que está no outro quadro é um número, ao contrário de par, qual que é? Por quê? Né? Ao contrário de par, lembram? Aí a gente vai para a página 105, questão número 2, lá em cima, ó. Separe os números que estão no retângulo em duas colunas. Na coluna da esquerda, escreva os números pares. E na coluna da direita, escreva os números ímpares. A gente fala par, gente, porque forma par, né? Forma pares, né? E a gente fala ímpares, porque não dá para formar par, não dá para formar grupos, né? Conjuntos de 2, tá? Então, aí vocês vão ver, olha lá, os números 53, 32, 99, 78, 61, 29, 12, 84, 100, 108, 231, 397, 111, 456, 800, 647. Nem precisa ficar se preocupando muito, porque o número é muito grande. É só vocês lembrarem os primeiros números naturais, os pares, e os que terminar com eles. Lembra os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Então, quais deles são par? O 2 é par, né? Deu par, fez uma dupla aqui, ó, junto, um grupinho aqui, né? O 3 é par, dá para fazer dois grupinhos de 2 assim? Não dá, sobra um aqui, né? Então, 3 não é par, 3 é ímpar. O 4, dá para fazer? Dá, então 4 é par. Então, aí vocês vão olhar no último número, 3. O 3 não é par, né? Então, o 53 também não é par. Então, ele é o ímpar, tá? O 32, ó, 2, faz par, não faz? Então, ele é par, tá? Aí, a letra A, aqui embaixo, vocês vão responder. Por que esses números são pares? Por que esses números são ímpares? Muito bem, agora vamos conferir. E depois eu mando a correção na lousa. Agora a gente vai para a última página, que é a 106, tá? Que a gente vai fazer hoje. Quantas dezenas tem esses números? É a atividade que a gente já tinha feito anteriormente. Lembra, né? Os números compostos por unidade, dezena, centena, unidade, dezena, né? Então, aqui, olha o exemplo, ó, 84. A dezena dele é o 8, então é 8 dezenas, que é igual a 8 vezes 10. Né? 8, 10, né? 8 dezenas, é 8, 10, né? Lembra que eu falei? Dezena significa 10. Então, são 8, 10. O 8, 10 vezes, né? 8, 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 10 vezes, tá? Por isso, 8 vezes 10. Aqui, ó. Quantas dezenas tem o 125? Olha lá, ó. 12, olha lá o 12, né? Tem 12 dezenas. Né? Então, o 10 vezes 10 mais 2 vezes 10, tá? Assim vocês vão fazendo os outros. E aqui
é para vocês completarem o quadro com os números que estão faltando, tá? Então, é isso, a gente vai só até a página 106 aqui, e eu mando a correção no WhatsApp com as fotos, tá? Até mais, bom trabalho aí.